Professor do céu, o que aconteceu, o caos que você misturou Califórnia com Flórida, com Califórnia com Flórida, me explica, professor. Pois é, eu recebi um telefonema do meu amigo Cartolinha, quem é mais antigo no canal haverá de lembrar, Frederico Cartolinha, grande investidor na Bolsa de Valores. Ele ficou milionário na Bolsa. Ele começou como bilionário e terminou como milionário. Pois é, Frederico Cartolinha me ligou pedindo explicações. Eu hoje de manhã confundi totalmente a Flórida com a Califórnia. Explicação para isso? Explicação, como quer o Cartolinha? Não tenho. Talvez a idade. Talvez a idade. Os anos pesam como chumbo, dizia o poeta. Outra explicação é que ontem à noite eu conversava com minha esposa sobre uma querida amiga que mora na Flórida. E talvez por isso tenha ficado aí matutando, ruminando, mordendo o assunto Flórida. A amiga é Solange Morrone. Ela tem inclusive um canal aqui no YouTube que gostaria que os amigos aqui deste canal fossem também os amigos da querida amiga Solange Morrone. Mora na Flórida e este microfone, aliás, esse belíssimo microfone, veio de lá, presente da Solange Morrone, da Flórida. Bem, eu expliquei no começo do vídeo, onde ouvirem Flórida, entendam Califórnia, mas mesmo assim, o Frederico Cartolinha, com o seu humor ferino, não perdeu a chance de tirar uma onda para cima de Moá. Muito bem, então está aí. A explicação mais razoável é essa. Eu pensava no canal da minha amiga Solange Morrone, da Flórida. Foi isso, foi isso. Grande abraço, Solange. Aliás, eu tenho muitos abraços para mandar, mas deixarei para amanhã, porque não organizei a lista. Eu vim aqui em edição extraordinária. Aliás, vamos abrir o programa? Boa noite, este é o vídeo da noite do canal Professor Belém. Hoje, quinta-feira, 29 de outubro de 2020. E aquilo que era esperado por muitos aconteceu. O Natal foi praticamente cancelado, pelo argentino Bergoglio lá no Vaticano. Essa matéria saiu agora há pouco na LifeSite News e diz o seguinte: a Agência Católica de Notícias está relatando que viu uma carta do secretário de Estado do Vaticano observando que as liturgias de Natal do argentino Bergoglio no Vaticano serão oferecidas sem a participação do público este ano. A carta enviada pela Secretaria de Estado às embaixadas do Vaticano dizia que a missa de Natal seria celebrada de forma privada, sem a presença de membros do corpo diplomático. Ele também observou que as liturgias serão apenas transmitidas online. Essa carta, diz o LifeSite, acredite ou não, foi enviada no mesmo dia em que o Vaticano organizou uma cerimônia de premiação nos Jardins do Vaticano para o cineasta que fez o filme Francesco, aquele que Bergoglio diz que Trump não é cristão. Não é cristão. O que causou uma enxurrada de críticas e muita polêmica, graças aos comentários do argentino Bergoglio pró-uniões civis homossexuais. Além disso, diz o LifeSite, aconteceu apenas 2 dias depois de Bergoglio ter participado de um encontro ecumênico em Roma com líderes budistas, sikhs, muçulmanos e outros religiosos. O evento foi intitulado Ninguém é Salvo Sozinho, Paz e Fraternidade. E aconteceu no dia 20 de outubro, hoje é dia 29. Pois é. As 2 metades do evento foram orações simultâneas em vários locais próximos à Piazza del Campidoglio, em Roma.
O argentino Bergoglio foi o primeiro a presidir o serviço de oração cristã na Basílica de Santa Maria do Altar do Céu. Tudo isso, comenta o LifeSite, nos traz à mente as observações do arcebispo Carlo Maria Viganò, que disse recentemente que a Santa Sé quer repetir o infeliz bloqueio dos meses anteriores que privou os fiéis da Páscoa, pois é, e de tantas outras celebrações eucarísticas e seus respectivos sacramentos. Bem, um comentário de Maria Viganò faz sentido, claro, é pertinente, mas acontece que é uma única voz isolada no meio de um oceano de concordâncias e, quando muito, um silêncio meio que obsequioso. Ninguém fala diretamente o que está acontecendo, salvo um ou outro sacerdote, como, por exemplo, o sacerdote, um ex-bispo auxiliar do Papa em Buenos Aires, o arcebispo Héctor Agüer. Ele disse que as uniões civis gays vão descristianizar a sociedade. Em um ensaio publicado hoje na Info Católica e traduzido e publicado com permissão na LifeSite News, o arcebispo Héctor Agüer, ex-bispo auxiliar do arcebispado, ele era auxiliar do arcebispo Jorge Bergoglio, quando este era arcebispo em Buenos Aires, mas distanciou-se dele depois de vários e sucessivos acontecimentos heréticos, por assim dizer. Ele diz que gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre apenas alguns dos pontos crucialmente importantes que levanta em seu artigo. Ele diz, entre outras coisas, que, em sua opinião, a aprovação eclesiástica das uniões civis favorecerá a descristianização e a desumanização da sociedade. Com todo respeito e carinho que professo por Bergoglio, arriscaria pensar que as expressões que fez sobre o tema, tratando do filme Francesco, não fazem parte do magistério. Eu compararia isso às conversas que Bergoglio tem com repórteres, ou teve com repórteres, nos corredores dos aviões durante as viagens, chamadas pastorais aéreas, ou pastorais dos voos, ou pastoral do avião. Podem ser interessantes, mas carecem de especificidade própria de um ato magisterial. Embora sejam emitidos por uma pessoa relevante, eles não passam do status de uma opinião privada. E fala também sobre a papolatria, diz que este não é um comportamento saudável para os católicos. Bem, mas é uma voz isolada e fica apenas nisso, numa crítica muito leve, muito respeitosa. Enquanto, do outro lado, como se diz no interior, o pau come solto. Os comunistas que ocuparam o Vaticano não perdem tempo e nem ficam muito preocupadinhos em discursos leves e suaves. Há uma perseguição terrível hoje na igreja. Escreveu, não leu, segundo a cartilha da Teologia da Libertação usada por Bergoglio, o pau comeu. E aí, como fica? Bem, por que está acontecendo isso? Muitos perguntam. Por que cardeais, arcebispos, bispos não levantam suas vozes para acusar eis o lobo, eis o destruidor da igreja? Vejam, há tanto cinismo nessa história. Bergoglio reuniu-se há 10 dias numa grande celebração, num grande encontro ecumênico com muçulmanos, com budistas, com sabe-se lá o quê, e tem repreendido a cada dia que passa
O proselitismo, os católicos não devem jamais puxar a sardinha para o seu lado. Falar de Cristo daqui a pouco será pecado. O Bergoglio quer estados laicos, mas, por outro lado, incentiva cada vez mais o culto ao budismo, à religião muçulmana e assim por diante. Um cinismo fantástico, porque para a celebração do Natal, aí é o risco da pandemia, mas para se reunir com outras religiões, um encontro ecumênico, fundando as primeiras pedras da religião mundial, bom, aí não tem vírus. Então por que ninguém fala? Por que não se levanta a voz? Bem, talvez porque esta seja uma permissão especial de Deus dada ao diabo. Porque, bem sabemos, tive de fazer uma baldeação de última hora, mas a baldeação foi executada com estrondoso êxito. Bem sabemos que o Papa Leão XIII foi-lhe dada uma visão. Ele escutou uma conversa entre Satanás e Deus, mais ou menos aos moldes do livro de Jó, e Satanás pedia 100 anos a Deus para destruir a sua igreja, e Deus lhe concedeu. Pois bem, estamos aí nas portas destes 100 anos de destruição da igreja. É profético, é preciso que o joio cresça junto com o trigo para que daqui a pouco seja feita a colheita. É a única explicação que eu tenho para esse estado letárgico dos bons. Os bons calaram-se, com raras exceções, como digo, aqui no Brasil, por exemplo, o padre Dornelles e 1 ou 2 ou 3 a mais, e não passa disso. Vejo com muito desgosto, com desgosto profundo, o silêncio de padres que até algum tempo atrás vinham caminhando na frente da batalha, na frente da luta contra o comunismo cultural, o marxismo cultural, e hoje estão silenciosos como sepulcros. Pois é, só pode ser isso. É uma ação profética autorizada por Deus. A igreja será destruída ao ponto de que já não se possa esconder quem é do bem e quem é do mal. E aí, claro, o Senhor agirá. São Padre Pio enxergou que o chamado Papa, por assim dizer, e eu penso que é certamente Bergoglio, caminhava com seu séquito, enquanto de repente abre-se o chão e este Papa, esse falso Papa e o seu séquito vai em vida para o inferno. Foi uma visão que Jesus deu ao Padre Pio. Portanto, amanhã ou depois, sim, veremos a vitória de Cristo sobre os hereges, sobre os ateus, sobre os comunistas que ocuparam o Vaticano. E será só um soprinho, ou só uma aberturinha, uma rachadurinha na terra, mas será uma vitória para todo sempre. Acontece que até lá é preciso sim que tudo se cumpra. E não existe hoje nada mais evidente do que isso. A igreja ocupada pelos inimigos de Cristo, a igreja de Cristo ocupada pelos inimigos de Cristo. E esses com um fervor sacrossanto em relação ao argentino Bergoglio. Por conta do quê? Da papolatria que acusa levemente este cardeal argentino, o senhor Héctor Agüer. Papolatria não é condizente com o catolicismo. Precisava dizer mais, senhor arcebispo. Muito bem, por enquanto é isso, meus amigos. Fiquemos assim, então, um ano sem Páscoa e sem Natal. Aconteceu isso alguma vez na história? Quem não consegue, quem não entende os sinais dos tempos, meus amigos, será pego de surpresa. E que surpresa podem esperar! Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, Flórida, um abraço, Califórnia, e um grande abraço, minha querida amiga Solange Morrone. Até depois.